Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do Programa de Assistência à Família. Hoje falaremos sobre descobrindo quem não somos. Interessante esse tema, porque ele já vem em sequência do primeiro tema, né, que é a respeito sobre as virtudes da criança, porque nós necessitamos descobrir quem a gente não é. Ou descobrir quem a gente é, depende da interpretação de cada um. Porque existem pessoas que querem se descobrir, né? Acham que querem aprender, né? Acham que não estão satisfeitas com, às vezes, a vida atual que leva, né? E existem pessoas que têm plena convicção, né, de quem ela é, né? Tem uma personalidade forte, né? E essas pessoas geralmente são as que têm maior dificuldade de mudança, né? E a vida exige essa mudança. Então nós estamos, né, muito presos nesse paradigma, né? Devemos descobrir quem nós somos e quem nós não somos, né? Às vezes nos pensamos como cordeiros, né? Geralmente aquelas pessoas que se acham às vezes melhor do que as outras, que já se acham sábias, né? Elas se pensam como se fosse um cordeiro. E ignoram, né, menosprezam essa sombra interior que se leva. E muitas vezes essa sombra, representada aqui, né, como esse lobo mau, né, que são aspectos negativos, aspectos de uma origem que não condizem ao qual nós fomos criados, a nossa essência, né? São aspectos sombrios, aspectos que são formadores do ego, né? São os nossos defeitos. E quando nós não nos enxergamos nossos defeitos, nós imaginamos sempre perfeitos, né? Sempre o cordeirinho. E também tem aquelas pessoas que se imaginam somente o lobo mau, né? Onde minha vida não tem mais graça, eu não valho nada, tudo acontece de errado comigo, né? Eu não tenho um propósito para minha vida, né? Tem uma depressão instaurada em sua vida e não consegue enxergar algumas qualidades, né, que porventura ela tenha, mas esses defeitos ou esse estado depressivo suprime, né, essas virtudes, possíveis virtudes dessa pessoa. Então nós devemos nos descobrir determinados comportamentos nossos que foram agregados a nós durante a construção da nossa personalidade, né? E assim descobrir que aquilo não faz parte daquela essência, daquela criança interna, com aquelas virtudes que nós comentamos tanto na primeira aula, né? Então devemos fazer essa descoberta, né? Bom, para iniciar essa descoberta, nós devemos entender como é que é a formação do nosso mundo mental. Porque o que a gente pensa que a gente é, né, isso vem de uma forma que está atrelado à minha capacidade de memorização. Foi aquilo que eu guardei, as experiências que eu tive, né, que na verdade não somente as experiências são construídas por essas três partes, né, que é formada essa compreensão que eu tenho do que eu sou hoje, do que você é hoje, né, que fazem parte o quê? Da genética, né, aqueles comportamentos que a genética traz, que a genética é a expressão da nossa alma, né, e que muitos comportamentos podem se desenvolver, né, ou não, depende do ambiente, né, como a genética mesmo, existe a genética, a epigenética, né? Então são comportamentos também que eu herdo da minha família, em termos de criação, né, de conduta, de educação, né, e comportamentos que eu herdo da sociedade, né, esse meio social que nós vivemos, né, que é um comportamento de massa, né, que eu me adequo,
o moldo de acordo com o ambiente que eu estou inserido, quando a gente, tanto no ambiente familiar, no social e a expressão genética. Então tudo que nós somos hoje advém desses três fatores, né, que construíram a nossa personalidade, ou o nosso mundo mental, quem a gente pensa que é. Né? Então, para a gente iniciar tudo isso, nós temos que voltar na criança, porque o início é a criança. Né? Então a criança, a gente explorou muito, né, na primeira aula sobre as virtudes da criança, ser maravilhoso, que encanta o ambiente, né, que transforma corações, transforma pessoas, né, que é muito representado como anjo, né, na religiosidade, nas tradições religiosas antigas, que é a criança como anjo, né, com asas, que é um ser celestial, por causa dessa pureza que ela tem, e de todas aquelas virtudes que nós falamos bastante na primeira aula. Então, é importante focar que a criança, enquanto ela vai crescendo, né, e vai construindo a sua personalidade, ela vai deixando determinados, né, aspectos dessa virtude. Mas isso não é de uma vez, é um processo. Né? E a criança tem dois detalhes, dois comportamentos, né, natos dela, aliás, é um comportamento nato de todo ser humano, que começa já no início da sua fase, né, de vida, que são duas necessidades. A necessidade de atenção e a necessidade de dominação. Necessidade de atenção, a criança, ela já necessita, ela já nasce com essa forma, porque o ser humano ele é muito frágil, né? Dentre todos os animais, é um dos que mais precisa de cuidado, né? De todos esses seres, porque ele nasce muito frágil. Então, se ele não tiver, ele já vem com essa necessidade inata, porque se não tiver essa necessidade, ele era abandonado e a raça humana não perpetuaria. Então, ele precisa de cuidado, na hora que ele chora, ele precisa de acolhimento, né? Seja por fome, né? Seja por trocar uma fralda, seja na atenção de cuidar através dos perigos que a criança pode correr no ambiente, né, com que ela está mexendo. Então nós naturalmente temos essa necessidade de atenção. Nós necessitamos de atenção durante esse período nosso de crescimento, né? E a gente carrega isso por muito tempo. Só que essa necessidade de atenção ela vai sendo transformada, né? Ela vai ser transformada em o que a gente chama de egocentrismo, né? Essa necessidade de atenção que eu tinha quando pequeno, de estar alguém me olhando, né? E a criança tem muito isso, de chamar atenção para os pais, ela brinca, ela vai no ambiente e quando ela não tem atenção ela esperneia, porque ela necessita dessa atenção. Porque através dessa atenção, desse contato com os pais, com os familiares, é que ela vai aprendendo as experiências dela. Né? Então, naturalmente, ela vai tendo isso. E através dessa necessidade de atenção, ela vai sendo distorcida ao longo do tempo, na nossa criação, e vai se transformando no egocentrismo. Porque os defeitos nossos de caráter, eles vão se manifestando através dessas três variantes, né? Genética, família e sociedade, e vai distorcendo essa necessidade de atenção e vai se transformando num egocentrismo, ou a gente quer ser sempre o centro das atenções, né? Achando que o mundo gira ao nosso redor, né? E vai se equivocando nessa necessidade de atenção e transformando em egocentrismo, né? E outra necessidade que nós temos é a necessidade de dominação, que já nasce tão pequeno, desde nós pequenos, porque a criança ela precisa de dominar o ambiente, ela está num ambiente novo, né? Ela começa a experimentar, tanto que a criança ela tem que tocar naquilo, mesmo que a gente fique bravo com ela, ela precisa tocar, ela precisa experimentar, ela precisa dominar aquilo, ela tem a criatividade nela, então ela quer dominar
o ambiente, ela quer dominar o objeto, ela quer experimentar, certo? Ela quer conquistar. Então essa necessidade de dominar, de começar a compreender e de aprender, com o futuro, com os defeitos nossos de caráter começam a aflorar mais constantemente durante a construção da personalidade e as outras fases da vida, vão se transformando no que a gente chama de egoísmo. Então essa necessidade que é benéfica para a criança de início, que é de dominação, de dominar, né, e saber o seu lugar no mundo, né? No começo ela acha que tudo dela pertence a ela, a mãe é uma extensão dela, né? A casa, os objetos são uma extensão dela, então ela domina aquilo, né? Então, e com o tempo, com a distorção dos defeitos de caráter, né, vai se transformando em egoísmo e achando que tudo me pertence. Então nós vamos sendo o centro das atenções, né, e tudo me pertence. Eu penso somente em mim mesmo, mas não nesse mim mesmo na essência, sim no desejo que esses defeitos de caráter têm, né, que nós vamos descobrir hoje, né, fazer essa separação entre virtudes, defeitos, essência, né, defeitos de caráter. Bom, então a criança desde pequena ela tem essas duas necessidades, né? E ao longo da sua criação, geralmente ela tem um irmãozinho, ela tem alguém que ela convive, ela vai começar os primeiros sofrimentos ou as primeiras manifestações desses defeitos de caráter, né, que é muito dito numa linguagem religiosa dos 7 pecados capitais. Então, aquela criança linda, maravilhosa, esse anjinho que a gente está vendo hoje, de repente ele começa a se transformar, alguns momentos, nesse gigante forte e terrível, que a gente chama de defeito da ira, ou a raiva. Então, assim, rapidamente, quando a criança está lá, ela é o centro das atenções, e já entra um outro indivíduo e toma aquele centro das atenções dela, automaticamente já advém esse sentimento da ira, porque quebrou aquele processo de ser o centro das atenções. Tem outra pessoa, geralmente é um outro irmão, né? É um primo, alguém que está tomando o lugar dela ali. E esse defeito começa a se manifestar. Tanto esse defeito do egocentrismo quanto do egoísmo. Porque geralmente eu tenho meu carrinho, vamos supor, sou criança, tenho meu carrinho. E naquele momento que eu tenho aquilo é meu. Automaticamente que vem outro ser já querendo aquele carrinho, eu já não quero repartir aquilo, porque eu estou perdendo a autoridade sobre aquele objeto. Então já vem um outro tipo de defeito também muito cedo se manifestando em nós, que a gente chama de inveja, né? O famoso olho gordo. Então esse olhão grande aí já começa a se manifestar também muito cedo, porque às vezes eu tenho meu carrinho, aparece o meu primo irmão que tem um outro carrinho, e às vezes esse carrinho é mais bonito, ele é melhor, né? Ele está perfeito, o meu está estragado, e na hora que eu vejo aquele com outro carrinho, aquela sensação de inveja me invade, fala, nossa, eu tenho que ter aquele, né? E muitas das vezes quando a gente não tem o que a gente quer, ou quando a gente não consegue ser o que o outro é, eu quero ser o que o outro é. Mas se eu não consigo ser igual ao outro, eu não consigo me elevar para ser no mesmo nível do outro, o que a gente geralmente faz? A gente usa do instrumento da calúnia, né, da difamação, e tenta rebaixar o outro para ele ficar no nosso nível. Aí que começa a nascer também indícios de quê? Da mentira, da calúnia. Ah, esse carrinho seu é bonito, mas ele é fora de moda. Também seu pai é rico, né? E você também pegou esse carrinho do seu primo, ele não é seu. Então, desde pequeno a gente vai tendo esses comportamentos que vão construindo esse nosso mundo mental e vai formando essa personalidade.
né? Então são defeitos que vão atuando, eles vão oscilando, aparecem, desaparecem, porque a natureza não dá salto. Essa criança, esse anjinho não vai se transformar num diabinho de um dia para a noite, isso vai, né? São momentos em que vai se moldando, uma hora vem esses defeitos, hora não, e vai se perpetuando, é um efeito dinâmico, né? É um efeito onde os defeitos vão aprisionando a essência e depois no futuro nós temos que fazer o trabalho inverso, é o que? Enfatizar a nossa essência e eliminar defeito. Aí a essência vai se expandindo, os defeitos vão se diminuindo. Então não existe essa questão do dia para a noite, não. Isso é um trabalho consciente, com vontade, né, que faz essa transformação. Então, à medida que nós vamos crescendo, outros defeitos também vão se aparecendo, né? Não tem uma idade certa, porque hoje as crianças também estão ficando adultas muito cedo, então não tem uma idade fixa. Geralmente era até os 7 anos a própria formação da personalidade, mas infelizmente a gente vê uma cultura que está o quê? Transformando as nossas crianças em adultos precoces, certo? Então esses defeitos vão se manifestando mais cedo também. Então a gente vê que depois que a gente vai se tornando a criança, vai tornando esse pré-adolescente, ela tem a necessidade de sair muitas vezes para de se identificar com o seu grupo familiar e começa a sair para a sociedade. É onde começa a participar de grupos sociais, seja na escola, aquela turminha, né? Aí tem as turminhas, turminha dos cowboys, a turminha dos roqueiros, a turminha do futebol, né? A turminha dos cabelinhos penteado, né? Comprido, né? A turminha da tatuagem, e começa a identificação em uma psique grupal, é uma psique coletiva, né? Então, mesmo estando inserido dentro de um grupo, né, existe, eu quero ser igual àquele grupo. Então a vaidade, o orgulho, eles começam também a se manifestar bem mais acentuadamente na própria adolescência, nessa identificação com esse grupo, né? Eu participo de um grupo, mas se é do grupinho dos cabelinhos em pé, eu quero ter o cabelinho mais em pé ainda do que o dos outros, né? Porque eu quero estar no comando da matilha, né? São comportamentos, todos os defeitos nossos, né, de caráter, esses pecados, são comportamentos animais. A gente, no futuro a gente pode trazer uma aula só para a gente fazer essa semelhança desses comportamentos dos animais com esses comportamentos do ser humano, que enquanto não desenvolve uma consciência plena, né, numa linguagem religiosa, não busca a santificação, que é a eliminação desses comportamentos animalescos, que são os defeitos ou os pecados, não passamos de um animal intelectual. E muitas das vezes são até pior do que os animais, porque tem muitos animais que não destroem o meio ambiente, né, que vivem, nós destruímos o nosso meio ambiente. Então, e temos essa não necessidade, mas durante essa fase da nossa vida, de andar como bando, né? Então, nesses grupos onde o orgulho começa a se manifestar muito, muito grande, a vaidade, né? A inveja, são comportamentos grupais. O que um pensa, geralmente o cabeça ou o líder, né, da matilha, pensa, todos fazem da mesma forma. Mas sempre, tanto aqueles estão se espelhando naquele líder da matilha. Seja do grupo do futebol, do samba, do rock, né, dos cowboys, do hip hop, das tatuagens, dos skates, das bikes e por aí vai. Sempre tem essa necessidade de grupo, a psique coletiva. Então, é um processo de aprendizado, todos nós vamos passar por isso, mas a gente precisa depois buscar realmente qual é o nosso papel na nossa sociedade e aquilo que tem, de alguma forma, preparado para a minha realização, né? Que é além de um grupo específico, né? Cada um tem uma missão, ninguém é igual a ninguém. Só que nós sempre estamos querendo ser igual a alguém e não buscar realmente quem nós somos. Aí que está a diferença. Bom, e
outros defeitos vão se manifestando também nessa formação da personalidade, principalmente na adolescência. A questão do defeito da luxúria, que é um estado equivocado através da construção, porque é o seguinte, a sexualidade ela é expressa no indivíduo, às vezes até bem cedo, só que de uma forma diferente, como eu falei na primeira aula. Quando chega na adolescência, os hormônios sexuais florescem, né? Tem aquela necessidade de perpetuar a espécie, nós estamos maduros. Se nos olharmos com um olhar animal, os meninos aos 13, né, 12, 13, né, eles já estão maduros sexualmente. Né? A menina, se já tem fluxo menstrual normal, já estão maduros. Né? Isso no tempo da antiguidade já não existia muita adolescência. Já se passava para a fase adulta, já tinha as pessoas para ter um casamento, né, compor uma família e por aí tocar a vida. Mas na nossa sociedade hoje a gente acha isso muito... hoje não é moralmente bem visto isso. Né? Mas na parte biológica está maduro. Né? Então, esses hormônios florescem. Então, aquela sexualidade que deveria ter um ensinamento, né, uma forma correta de trabalhar essa energia, ela, através da mídia, através do contexto familiar e social, contextos equivocados, né, muitos de nós aprendemos o que é sexo através de uma educação pornográfica, através do que a gente vê na mídia, através de uma educação equivocada. Né? Então a influência da pornografia é muito grande. Né? E isso enaltece um defeito, né, que geralmente é um defeito que é chamado na linguagem religiosa, das religiões, como a luxúria. Então essa luxúria, ela perpetua e vai caminhando com o indivíduo, se transformando, né, pegando força ao longo do seu crescimento. Mas começa a manifestar desde cedo. Então, esse assunto da sexualidade, nós vamos ter aulas específicas para isso, para a gente esmiuçar isso realmente, porque demanda muito tempo para a gente começar a entender como é que é esse processo da sexualidade, como a gente ter uma sexualidade saudável. Então, nossas primeiras experiências geralmente não são muito impulsivas. E essa maturidade ela tem que ser, né, ganhada com o tempo, ela é ganhada com o tempo, né, mas necessita de uma educação que promova essa maturidade saudável. Né. Então nós vemos que o medo, né, essas imagens mentais do medo, da formação da personalidade, também são muito presentes no nosso dia a dia, mas vieram da nossa construção, né, passada, muitos acontecimentos, né, na nossa infância. Geralmente, se a mãe tem um medo de barata e a criança está ali perto, fatalmente ela vai pegar aquele medo da barata, né, muito rápido. Ah, é a barata! Ela já pula, já tem o mesmo medo da mãe. Né? Se a mãe tem um medo de cachorro ou o pai, geralmente a criança, porque ela se espelha no pai e na mãe. Né? Ou às vezes traz isso geneticamente e o ambiente é favorável, isso vem, né? Que é uma expressão da alma, ou através do convívio social com outras pessoas, né? Da mídia que é impressa também, né? Filmes de terror. Filme de terror, todo mundo começa a ter medo do filme de terror por talvez ter assistido aquele filme de terror e aquela impressão passou para ele, automaticamente tem aqueles mesmos medos, né, que são expressos naquela filmagem. Então, e esse medo vai ganhando força, às vezes, né, na maioria das vezes, durante a nossa vida. Medo da morte, medo de fantasma, medo do escuro, medo de... O medo, nós vamos ter uma aula só para falar do medo, que ele tem uma característica diferente dos outros defeitos psicológicos. Muitas das vezes, ele é uma justificativa de quase todos os nossos defeitos psicológicos, ou esses pecados capitais. Né?
Então nós vamos compreender bastante como é que é essa questão do medo. E começa a se expressar desde cedo. E vai fazendo parte dessa personalidade. Algo que eu não tinha que compôs a minha personalidade. E agora eu convivo com isso. Né? Então, outras coisas também que vão tomando conta, né, e a gente na nossa caminhada, na nossa vida, como a gente tinha quando criança aquela alegria de dentro para fora, e na nossa construção da nossa personalidade, nossa vivência para o mundo, nós vamos buscando, vai deixando de cultivar aquela alegria de dentro para fora, e nós necessitamos, infelizmente, dessa alegria, uma falsa alegria, de fora para dentro. Então, quando as coisas, a alegria de fora para dentro, só ela, sem determinados bens materiais, ou na parte de alimentação, isso não vai suprindo, porque essa alegria de fora para dentro, ela não supre, porque o certo seria a alegria de dentro para fora, eu estar alegre, bem comigo mesmo, para estar alegre, bem em qualquer lugar, em qualquer situação, né, que eu esteja. Isso faz com que eu não conseguindo essas alegrias rápidas, fúteis, porque essa alegria rápida e fútil do mundo exterior, automaticamente ela vem junto com o sofrimento. Né? É uma troca que não tem como porque se eu adquiro algo que me traz alegria, no momento que eu não tenho aquilo, ou que aquilo sai fora de moda, ou que se quebra, ou que de alguma forma não tenho mais aquilo, o sofrimento já está atrelado. Não tem como eu tirar uma coisa da outra. Eu compro a alegria numa mercadoria externa, mas além dessa alegria que eu compro, eu já compro o sofrimento também. Se não for um bem para minha necessidade básica, for algo mais supérfluo, com certeza. A gente fica sempre amarrado nisso. E isso vai alimentando e fomentando uma angústia, sintomas de ansiedade. E o que a gente faz para alavancar essa alegria externa com as coisas externas? É aí que começam os comportamentos compulsivos. Porque quanto menos eu tenho contato com a alegria interior, mais eu busco algo exterior, essa busca vai se tornando compulsiva e eu vou querendo isso a todo preço. E aí é onde que começam as questões da compulsão, dos vícios, que é satisfazer, ter aquela carga de adrenalina ou de endorfina a qualquer custo, e eu começo a adquirir esse comportamento vicioso compulsivo. Aí são as drogas, são os medicamentos, e vai fazendo essa confusão na nossa personalidade. E a gente vai esquecendo daquela essência que tinha, e na nossa mente vai se transformando mais ou menos nesse bicho horroroso que está aí do lado. A gente fala, ai, mas eu não sou desse jeito, nossa, eu sou o cordeirinho. É porque às vezes está negando essa sombra. Uma pessoa, na linguagem, a gente vê muito isso na linguagem religiosa, que isso é coisa do maligno, do demônio. Mas o demônio, como é bem falado sobre ele, sobre que ele é o matar, roubar, destruir. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas todo mundo que faz esses tipos de comportamento, de matar, roubar, destruir, ele começou com pequenos comportamentos que estão atrelados aos defeitos de caráter, ao pecado. Ninguém mata do dia para a noite. Começa roubando uma balinha. Começa a enaltecendo aquele egoísmo e o egocentrismo de tal forma em que os outros defeitos são justificáveis para fazer aquele ato. De matar, através de uma ira imensa que acomete o indivíduo, de destruir. Então isso tudo é uma forma de que a gente vai compreendendo que devemos eliminar determinados comportamentos nossos. É uma obrigação para ter esse desenvolvimento de consciência. Bom, então o ego, ele é um falso eu interior,
construído pela mente. Quem a gente pensa que é, aquela imagem mental nossa, ela é falsa. É algo que a gente foi adquirindo, é uma sujeira que a gente foi se arrastando ao longo da nossa vida e que em determinados períodos, geralmente são períodos de crise, né, que nós vamos refletir e começar a deixar, né, essa bagagem, essa imundície que nós carregamos, temos que deixar isso de lado e fazer ter um despertar de consciência e buscar as virtudes que estão presas nesses defeitos. Então o que a gente chama de ego, que a psicologia chama de ego, né, que ego é uma palavra em latim que significa eu. Quando eu falo eu, nós estamos nos mencionando a todos esses caracteres que designam que sou eu. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Dou um boi para entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, gosto de ser tratado assim, não gosto daquilo, e por aí vai. Né? Só que quem que é esse eu? Né? Não é a nossa imagem, né? Como diz a religião, a imagem e semelhança de Deus. Não é. É algo que foi, né, mal construído. Né? Quer queira por aqueles 3 fatores. E temos que fazer essa reconstrução, esse renascimento. Esse é o homem velho. Quando me falo eu hoje, é um homem velho. Mas esse homem velho, para se tornar novo, não é do dia para a noite. A natureza não dá salto. É um constante se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é a ferramenta básica, né, de conhecer a nós mesmos e de conhecer a Deus de alguma forma. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos resgatar essa imagem. Só que essa imagem está coberta, né, de peles de animais. Né? Já tem uma passagem bíblica nisso, quando nós saímos do paraíso. Né? Que são esses comportamentos, né, equivocados, dos defeitos, dos pecados. Né, representado pelos 7: ira, cobiça, inveja, luxúria, gula, preguiça, avareza. E por aí vai, que são muito mais do que isso. A gente fala 7 principais, mas nem o medo, né, nem mencionei ele. E muitos outros são milhares, na verdade são milhares, né, de variações desses defeitos. Então, essa imagem de quem nós somos hoje já tem que ser construída. E amanhã, quando eu me torno um pouco mais um homem novo, depois de amanhã, esse homem novo de amanhã será velho para o homem de depois de amanhã. E isso se a gente está realmente comprometido com essa mudança. Então é um constante refazer. Nós vemos que também esses estados do egocêntrico e o estado egoísmo são 2 comportamentos raízes nossos, em que os outros defeitos são justificáveis por eles, né? E que precisamos trabalhar isso. Então, construímos a nossa personalidade através da memória. Né? Quem você pensa que você é hoje é o que está preso aí na sua memória, na sua mente. Mas é uma mentira. Porque não é... Lógico que existe virtudes, não estou falando que todo mundo não tem virtudes, mas nós temos que focar na eliminação dos defeitos. Né? Para o quê? Para essas virtudes se perpetuarem, para elas se enaltecerem e realmente fazer uma transformação em nossas vidas, né? Para o bem. Então, carregamos esses 2 comportamentos desde a infância, né? Eles são construtores da nossa personalidade, quem nós somos hoje. Quem nós pensamos que somos. Né? Então, esses defeitos psicológicos, eles são como se fossem seres autônomos. E não vamos fazer uma separação agora desses defeitos, para a gente fazer eu contar uma historinha para vocês. Né? Então vamos separar uns a uns aqui, para que nós podamos entendê-los. Nós vamos ver que esses defeitos psicológicos são os mesmos pecados capitais. Né? Esses defeitos, eles pensam, eles sentem e eles agem por nós. Eles têm essa capacidade. São como seres autônomos dentro de nós. Né? Eles têm essa energia, porque é uma energia.
A gente sabe o que é uma energia da raiva. Quando ela te atinge, a gente fica cego de raiva. A gente sabe o que é quando a gente está num orgulho, que aquilo mexe por dentro, que dá aquele, às vezes, o frio na barriga, aquela empolgação de achar que é melhor que o outro. Então é a energia que nos domina e domina a parte mental, a nossa parte emocional e a nossa parte motora. Pensa, sente e age. Começa nesses 3 passos. Né? Então vamos entender como que isso processa. Bom, vamos supor que eu vou fazer uma compra, preciso ir para um supermercado. Né? Então eu estou indo lá para o supermercado e no caminho, estou indo para o supermercado, a hora que eu entro na porta do supermercado, eu vejo lá a placa proibido fumar. Antes de eu ver a placa proibido fumar, eu não estava com vontade nenhuma de fumar um cigarro. Mas no momento que eu vejo aquela placa proibido fumar, ainda aparece lá, né, o desenho do cigarro e um xizinho cortando, automaticamente aquela emoção, aquele defeito já me instaura na minha mente, né, na minha parte mental, na minha parte emocional e na minha parte motora. E eu fico, nossa, como é que eu vou conseguir? Olha, esse supermercado está lotado, eu vou ficar aí, quase 1 hora. Como é que eu vou ficar sem cigarro? Meu Deus do céu, e começa a pensar. Aquilo já invade. É uma energia que nos invade, nos toma, sem a gente perceber. E eu estou lá, ai meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu tenho que fumar, começa a pensar, imaginar, nossa, eu posso fumar no banheiro, dentro do banheiro, escondido, não, mas eu vou ser descoberto e tal. Já estou usando minha parte mental. Minha parte emocional, nossa, eu não vou conseguir, eu vou ficar ansioso demais. Minha parte motora já começa a andar para um lado e para o outro. Eu vou no supermercado, não vou, mas eu preciso, que eu tenho que ir e tal. De repente eu pego, então eu vou. Antes de entrar, fuma 1 cigarro, 2, fuma e entra. Então aquele defeito, né, do cigarro, do vício, aquela compulsão, ele fez o que ele conseguiu o que queria. Ele tomou aquela energia, né, que estava em mim, ele supriu de energia, eu doei energia para esse agregado psicológico, nesse defeito, e ele conseguiu o quê? Ele conseguiu obter o cigarro. A gente tem que tratar esses defeitos nossos como outro ser que está me drenando energia, porque drena energia, né? Drena saúde. Já me arrancou um pouquinho de saúde, né? Fumei 2 cigarros e entrei. E tô lá, né, dentro, mas para não ficar ansioso, falo, nossa, eu vou ficar ansioso sem fumar aqui, vou dar um jeito. Já vem outro defeito, né, outra variante desse defeito, da compulsão, e já fala, não, você vai ficar sem cigarro, toma um ansiolítico. Aí eu vou lá e tomo um ansiolítico, né, um defeito, para não dar também, toma um ansiolítico, já toma Neosaldina para não ficar com dor de cabeça, que você sabe que se ficar sem fumar, vai ter dor de cabeça. Já instala em mim, já pensa, já maquina, já até começa a sentir dor de cabeça, só de pensar em ficar sem o cigarro lá. Então já toma um ansiolítico, já toma, né, eu falei Neosaldina, mas qualquer medicamento para dor de cabeça, né, que são vários. E eles também já cumprem a sua missão, já retiram aquela parte deles, já drenam aquela energia para eles já ganham força, porque eles conseguiram o que queriam, os defeitos psicológicos, né? Tanto essa variação do cigarro como dos remédios, né? E eu já fiquei com menos saúde, automaticamente, saúde cerebral, emocional, corporal, por aí vai. E estou lá caminhando nas gôndolas do supermercado, nos corredores. De repente, eu olho, estou tranquilo. De repente eu olho lá num stand e vejo aquelas comidas maravilhosas. No momento que eu vi, mas antes de ver, eu não tinha fome nenhuma. E a hora que eu vejo, automaticamente já está aquela fome. Só não observar. Uma coisa interessante, eu não estava com fome há um segundo atrás e agora eu já estou com fome. Tem uma coisa errada.
Né? Por quê? O defeito já automaticamente, nossa, come agora. Isso pode ser seu. Principalmente aquelas propagandas maravilhosas que eles colocam, as embalagens chamativas, né? Aquilo traz um impacto. Né? Alguém oferecendo, né, amostra grátis, vamos aqui, isso aí a gente cai mesmo. Porque faz com que mexa com esse defeito da gula, que a gente chama muito, né, o defeito da gula, mas é o mesmo defeito dos vícios. Né? E automaticamente eu sinto fome, porque mexe na minha parte mental, parte emocional, na parte do corpo, motora. Né? Então já sinto aquela fome, o estômago já dá aquele nó, eu sinto a fome. Mas eu não posso pegar nada do supermercado e comer, eu vou em direção à lanchonete. Quando eu chego na lanchonete e vejo, além de um sanduíche que está lá, eu observo que existe bebida. E eu gosto de beber. E na hora que eu vejo a bebida, aquela variante do defeito do vício da bebida já fala automaticamente. Não coma, beba. Beba agora, porque se você comer, você não dá conta de beber. Né? E aí eu fico já confuso, falo, nossa, eu bebo, um está falando para mim beber, o outro está aqui falando para comer, mas se você beber, você não dá conta de comer. Se você comer, você não dá conta de beber. Ai meu Deus, eu bebo, eu como, eu bebo, eu como, e a hora que eu vejo, eu vou lá na lanchonete e faço as duas coisas, e como, e bebo, e já dou energia para esses dois comportamentos. Já perco energias, né, da saúde e tudo. E eles já estão satisfeitos. E aí eu vou caminhando no supermercado. De repente eu passo num corredor, eu olho lá na frente, eu vejo uma pessoa em que eu devo um dinheiro. Ou eu devo uma resposta, né? Ou eu já tive uma situação embaraçosa com ela, automaticamente. E já vem o medo, falo, nossa, ele não pode me ver. E o medo automaticamente já instaura no corpo, controla a minha mente, fala, nossa, eu tenho que ir 3 corredores para lá, 3 para cá, para me despistar e ele não me ver. Né? Coração já começa a bater acelerado, porque vai mexer no emocional. Todos esses defeitos mexem no emocional, né? E a parte motora eu já fico todo. Né? Dá um jeito de esconder e tal, e o medo me instaura. Então o medo já faz a parte dele, já rouba a energia minha e com isso ele se mantém, né, por mais tempo presente na minha vida, né, e eu adoeço um pouco, porque eu dei energia para o medo, em vez de combatê-lo. Né. Então eu já escondo, nossa, eu tenho que esconder e tal, eu já escondo. No que eu escondi, eu vejo que essa pessoa vai embora do supermercado, eu fico tranquilo. E a hora que eu ando em outra gôndola, em outro corredor assim, eu vejo lá na frente, eu vejo ao contrário, eu vejo uma pessoa que me deve. Seja dinheiro, explicação, e que eu preciso acertar as contas. Aí às vezes vem o defeito da cobiça, né? Não, eu vou lá, né? Que às vezes muitos de nós somos ruins para pagar e bom para cobrar. Né? Então eu vou lá e falo, não, né? E chego lá, e vou atrás e quero, né, quero meu dinheiro, quero essa explicação e tal, né, e consigo aquilo. Então, de alguma forma, eu fico até satisfeito, né, o defeito da cobiça fica satisfeito em ter conseguido, né, seja aquele dinheiro, seja aquela satisfação, talvez não numa hora propícia, geralmente não é. Né? Então ele já ganhou aquela energia e eu já perdi energia. O defeito ganha energia, eu perco energia. Né? Energia mental, emocional, corporal. Eu passo em outro corredor e vou chegando perto de gôndolas de algum produto e de repente eu vejo a pessoa do sexo oposto do lado. E muito bonito, muito bem apresentável. E às vezes eu nem queria comprar aquele produto e eu só de ver aquela pessoa já, automaticamente eu já me torno mais galanteador, né? E às vezes posso ser uma pessoa casada, né? Mas a luxúria já atinge a nós, nos milindres. Eu sou mais educado com aquela pessoa que geralmente eu sou com as outras pessoas.
a forma de eu falar, a forma de eu me posicionar. Né? Isso é luxúria, invade meu corpo e começa na parte mental, parte emocional, e tudo aí vai. Então eu preciso entender que a luxúria se expressa, às vezes nem é a outra pessoa, mas só de eu olhar numa embalagem, e geralmente está cheio, né? As embalagens hoje são todas com rótulos que expõem, principalmente para o público masculino, né? Mulheres seminuas, para enfatizar essa questão do consumo com a sexualidade, porque isso vende, o sexo vende, e isso já mexe com a luxúria, porque a energia sexual é das energias mais fortes que o ser humano tem, infelizmente ele não sabe trabalhar ela, e faz com que eu me encante. Aí eu compro aquele produto por causa da propaganda, eu compro aquele produto porque eu estou perto de uma pessoa do sexo oposto e estou me sentindo atraído, né? E geralmente, às vezes, é a luxúria que está se expressando em mim, e eu começo a me movimentar, todo dominado. E nessa, minha essência perde força, perde energia, e a luxúria que está em mim ganha, né? Aquele movimento dinâmico. Aí, geralmente, aquele movimento já se passa, eu passo por aquela pessoa e tal, né? Às vezes eu vejo que chega uma pessoa ao lado dela, né? Que pode ser o namorado ou o marido, e eu sinto também aquele olhar, né? O olho gordo, a inveja, né? Falo, nossa, queria ser esse cara, né? Com essa mulherona, já pensou? Nossa, né? Esse cara, esse deve ser rico, por isso que está com ela. Né? A língua, que às vezes a calúnia não vem só na palavra, mas vem na mente, né? Geralmente muito na mente, né? Eu penso naquilo, deve ser rico, né? Por isso que está com ela. Então a gente calunia muitas pessoas na parte mental, né? E aquele defeito se instaurou em mim, da calúnia, da inveja, e já tomou a energia dele. Eu já fiquei, a minha essência já fica prejudicada. Né? E com aquilo eu vejo, continuo ainda naquele supermercado e tudo, e de repente preciso pegar a fila. E quando eu chego na fila, aquela fila imensa, e eu vejo que vai demorar, e aquilo vai me irritando. Quer dizer, nossa, por que está demorando? Que fila imensa. E o defeito da ira começa a se manifestar forte. E começa como se fosse uma incorporação. A gente não fica cego de raiva, né? E aquilo me domina minha parte mental. Eu começo a raciocinar, aquela fila ali vai andar mais rápido, não, aquela ali é mais estreita, eu passo para aquela ou não, eu passo por essa e essa e essa e tal, nossa, eu vou furar a fila, nossa, será que eu furo a fila e tal, nossa, vontade eu tô, mas e a vergonha que eu vou passar, né? Então, será que eu faço isso e aquilo, meu Deus, e fico naquela ânsia, e aquele nervosismo vai tomando conta de mim, e de repente, a hora que eu estou na minha fila, né, minha fila não começa a andar, eu vejo uma pessoa, né, que é mais espertinha e passa na frente da fila e fura a fila. E aquilo eu estouro de raiva, eu fico cego de raiva, e entro em discussão, e daí pode sair uma briga, e dessa briga pode sair até uma morte. Então, através dessa historinha que eu acabei de contar e tudo, a gente vê que esses atores que fazem parte dessa personalidade, quem a gente pensa que é, eles querem sempre perpetuar no meio. Eles não querem morrer, eles querem sempre perpetuar. Então, através da autoobservação, nos observar, nós vamos verificando que nós não somos um, nós somos vários, né? Então, se a gente presta atenção em si mesmo, né, na parte mental, na nossa parte emocional, a gente vê o momento que esses atores, esses defeitos de caráter, esses pecados se expressam em nós. Enxerga esses bandidos. E a partir do momento, a gente entra com o quê? Com a espiritualidade, com a vontade de pedir, né, a Deus. Aí entra a espiritualidade, a religiosidade, que é o mais importante. Para quê? Para ter essa mudança de caráter.
uma força maior que está além da nossa força, porque às vezes a gente não tem essa força, a gente precisa de uma forcinha lá de cima. É aí que a gente pede essa força para eliminar, realmente, se a gente quer eliminar, ou senão a gente quer cultivar esses defeitos. Né? Cada um sabe de si, mas cada um tem que arcar com as consequências. Né? O mundo é feito de escolhas, o livre-arbítrio está aí. Então, nós temos que arcar com as consequências. E a partir do momento que eu enxergo, né, de início, porque começa no pensar, sentir e agir. Então, se no pensamento eu já identifico esses malandros que querem agir sobre mim, que são esses defeitos, eu já venho com um pedido de oração para eliminar esse defeito. Com força, com sinceridade, ele vai se eliminando. E aí, através de uma faxina mental, né, porque está muito relacionado à mente, a gente vai eliminando esses defeitos. E se eu vou eliminando o defeito, eu vou ganhando energia. E assim eu vou melhorando a si mesmo. Né? Nós vamos fazendo um resgate. E aí, mas é um processo lento, é um processo que nós vamos ter ele para o resto da vida. Durante a nossa vida nós vamos fazer esse processo de quê? De purificação, né? Ou de santificação, deixar de ser animais e ser seres espirituais, ou ser seres de maior consciência, de um caráter valioso. Né? Então, nós vamos de pouco a pouco, né? Para determinados defeitos, até com um pedido sincero, pode acontecer até um milagre. Detalhes desses defeitos. Né? Igual uma pessoa que para de fumar de uma vez, que tem opinião e para aquilo, acontece um milagre. Mas determinados comportamentos, principalmente aqueles que estão muito enraizados na nossa personalidade desde pequeno, né? No caso de orgulho, né? A vaidade, a ira, né? Que são bem fortes, né? A luxúria, isso vai demandar muito tempo, muita dedicação, né? Para a transformação. Mas se a gente quer tirar o sofrimento de nossas vidas, porque todo o sofrimento que nós temos advém desses caras, desse comportamento. Porque a essência, aquela parte divina, maravilhosa em nossa, ela mesma não sofre. Ela até pode sofrer por causa da opressão do defeito em cima dela. Mas se nós estamos sofrendo e fazemos uma reavaliação em nós mesmos, nós vamos verificar que são comportamentos de defeitos que não querem morrer. O defeito não quer morrer. Ele quer sempre puxar essa energia de nós, como se fosse um carrapato, como se fosse um vírus. Muitas das vezes, sem a gente perceber. Porque é muito mais fácil ele nos drenar energia sem a gente perceber do que ele ficar à mostra. Então, muitas das vezes a gente gosta de culpar, né, o demônio pelos nossos momentos terríveis, difíceis, mas damos brecha em comportamentos equivocados através dos nossos defeitos para que se manifeste. Né? Que tem um caráter de energia negativa esses defeitos. Né? Como se fossem os dedos dessa energia demoníaca. Né? Que é uma linguagem religiosa. Que você pode usar uma linguagem religiosa, uma linguagem científica. Né? Que no fundo, vai ser a mesma coisa, a transformação do ser humano, um aumento de consciência, um aumento de sabedoria. Mas só acontece se a gente negar esses comportamentos equivocados. E fazendo essa limpeza de pouco a pouco, vai deixando alguns vícios, né? Vai deixando alguns comportamentos, né? Uns são mais demorados que os outros, vaidade, orgulho, né? Calúnia, a ira, né, que é um dos difíceis de ir embora, ó, aí manda ele embora. Aí de repente está lá a criança, linda, maravilhosa, a semelhança com o Criador, a pureza, as virtudes. E aí nós vamos nos tornando o quê? Um ser menos medroso e mais o quê? Corajoso, né, mais saudável, mais prestativo, né, mais equilibrado, mais sóbrio, humilde, corajoso.
e vai fazendo essa transformação ao longo da nossa vida. Né? Então, aquela citação bíblica entre Mateus 18:3, que eu coloquei naquela primeira aula, ela cabe muito bem aqui. Né? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não nos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino de Deus. Então, é voltar àquela essência que foi apagada durante essa construção da personalidade através desses defeitos de caráter. Né? E que a gente vai adquirindo aquela alegria da criança de novo, que não depende das coisas externas, vem de dentro para fora. E assim a gente vai ficando mais livre e mais próximo, né, desse estado santificado. Certo? Então, eu vou encerrando por aqui a nossa segunda aula, pedindo a vocês que curtem a nossa página no Facebook, Programa de Assistência à Família, né, curtem nosso canal no YouTube e que acompanhem, né, e pratiquem, principalmente, porque sem prática não adianta assistir um filme, você ler um livro e não praticar aquilo, né, seja um livro bíblico, seja um livro que possa te ajudar de alguma forma, seja um filme, um vídeo que possa te ajudar. Se a gente não pratica, não traz aquele ensinamento para nós mesmos, não existe mudança. Né? Então, pratiquem, né? E verão os resultados. Né? Então, um bom dia para vocês, felicidades, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.